Pois muito bem, boa noite, ouvintes. Está começando o programa Entre Dois Mundos, sua edição de número 24. Neste 8 de fevereiro de 2024, programa da Rádio Web Recordações, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Hoje com o tema As Leis Morais da Vida, Universal ou Divina. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Pois muito bem, vamos dar início então ao nosso programa. Uma boa noite para todos os ouvintes, boa noite para a Regina, boa noite para a Martinha. Boa noite a todos os ouvintes entre os dois mundos. Que tenhamos um excelente programa. Boa noite, amigos aqui presentes, ouvintes. Sejam todos bem-vindos a esta Rádio de Luz e que a noite seja de grandes encantos para todos nós. Muito bem, como de praxe então, partimos para a nossa prece de abertura e voltamos já em seguida. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Que assim seja. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. André Luiz. Conversando sobre o Espiritismo. Tendo hoje então a alegria de conversar sobre as leis morais da vida. Pois é, a doutrina espírita
ela nos informa que a lei natural é a lei de Deus, a única lei verdadeira e indispensável à felicidade do homem, porque lhe indica o que fazer e o que não fazer. E ele, o homem, só é infeliz quando se afasta da lei. Todos os fenômenos físicos e espirituais regem-se por leis soberanamente justas e sábias, seja no nosso mundo, seja fora dele e em todo o universo. Tais leis formam em seu conjunto o que conhecemos como lei divina ou natural, que é eterna e imutável como o próprio Deus. Muito bem. Pois é, quando se inicia o estudo da lei divina ou natural, constante no Livro dos Espíritos, percebemos que Kardec, na elaboração das perguntas aos espíritos, objetiva eliminar as contradições que, por vezes, algumas respostas possam trazer. Vejamos abaixo, na questão 615, por exemplo, Kardec indaga se a lei de Deus é eterna e os espíritos respondem afirmativamente. Então, Kardec lança em seguida na questão 616 a indagação se Deus poderia ensinar algo numa época e que em outra seria proibido. Mais uma vez, os espíritos não se contradizem e reafirmam: a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Portanto, se há alguma lei que deva ser aperfeiçoada, é a humana, pois conforme a evolução do próprio homem, as leis também vão sofrendo modificações. Pois é, as leis naturais se dividem em duas partes, as leis da matéria e as leis morais. Devemos conhecer o mecanismo de funcionamento das leis da matéria e das leis morais, dominá-las. Esse deve ser o nosso objetivo. No caso das leis da matéria e no caso das leis morais, devemos aplicar seus princípios primeiramente a nós. Uma existência é pouquíssimo tempo para o homem avançar nos domínios destas duas leis, tendo então o homem que reencarnar várias e várias vezes para progredir. Vejamos um exemplo. Vivemos o tempo das especializações, conhecimento vertical que se aprofunda em apenas um tema. Por exemplo, há pessoas que estudam apenas sobre o dedinho do pé esquerdo e nele desenvolvem suas pesquisas e se aprofundam cada vez mais para descobrir tudo sobre esse dedinho. Imagine então quanto tempo levaremos para dominar amplamente as leis da matéria e também as leis morais. Eis porque em algum momento, no Livro dos Espíritos, os espíritos disseram que o progresso é quase infinito, o que resulta em um número muito alto de reencarnações para que o homem atinja o estado máximo possível no progresso, Martinha. Então, Regina, o Kardec ainda não se dando por satisfeito, como nós já sabemos que foi assim o trabalho dele, ele ainda volta a perguntar para os espíritos lá na questão 619 do Livro dos Espíritos e tenta averiguar ainda mais se todos os homens podem entrar em contato com a lei de Deus, estas leis divinas, ou, como queiram, também leis naturais. Qualquer uma das formas está correta. Mas o objetivo de Kardec é também mostrar para nós e verificar, naquela época como agora, se existiam privilégios na ordem das coisas. Por isso essa insistência da resposta. Ou seja, se a lei natural está disponível apenas para um grupo seleto de pessoas, ou se era para toda a humanidade. Então, nessa indagação, dentre tantas coisas que Kardec descobre, é que a lei natural está aí sim para todos aprenderem sobre ela, sem exceção, meus amigos. Isso aí, Martinha. Existem aqueles que só conhecem a lei de Deus e aqueles que a compreendem. Há, neste caso, uma diferença hierárquica entre conhecer e compreender. Por isso, a frase famosa, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer, verdade e liberdade estão intimamente ligadas a uma
intimidade que levará o indivíduo às mudanças. O conhecer trará o despertar, que o levará a novos caminhos de renovação, de escolhas, de ações do bem. E então, nesse momento, irá diferenciá-lo, pois sua conduta o levará para o trabalho, o exemplo e a aceitação das leis divinas. Para muitos de nós, um novo caminho, um novo recomeço, podemos dizer assim. Porque é isso que o nosso Pai e o Mestre Jesus querem de nós, à medida que conhecermos e compreendermos as suas leis, as leis divinas. Quantas vezes agimos de forma equivocada, sabendo que estamos fazendo escolhas comprometedoras? Ou seja, conhecemos a lei, contudo ainda não a compreendemos totalmente, visto que não a praticamos. E é de cada um também esta descoberta. O dia a dia nos oferece diversas oportunidades. Basta que observemos a nós mesmos e ao meio em que vivemos. Paulo, é isso aí. Muito bem colocado no teu comentário. Não basta apenas conhecer a lei de Deus. É preciso que façamos profundas reflexões, meus amigos. E é reflexão íntima, não é uma reflexão do que está acontecendo na volta com o outro. Exatamente. Nem que seja teórica, nem que seja assim apenas algo de teoria. A gente costuma fazer muito essa reflexão apontando os outros, né? Isso, é. O erro dos outros, né? Eu tenho que fazer uma análise... como você diz, é íntima, né? É íntima, é. Para então, nós potencializarmos aí a nossa própria evolução, a nossa evolução espiritual a cada reencarnação. Eu tenho uma frasezinha muito bacana aqui do Chico, do livro Segue-me, que diz assim: toda modificação para melhor, Paulo, Regina, reclama luta, tanto quanto a ascensão exige esforço. Então, a oportunidade nos dá, temos a oportunidade então dessa reflexão íntima, e nesse exercício dessa vontade individual, porque essa reflexão então ela vai ser pessoal, íntima, devemos sempre buscar essa compreensão entre o que seja o bem e o mal, para então começarmos a entender um pouquinho dessas leis. E pelo esforço então de seguirmos essa lei natural, essa lei divina, conforme nos ensinam os Espíritos, e aí pondo-a em prática, possamos começar a alcançar a paz de consciência e a compreensão da lei divina. A missão também, nós devemos lembrar dos Espíritos superiores na nossa vida, como de todos, é sempre com o propósito de clarear os caminhos para o homem comum, nós, no dia a dia. Sempre estão nos ensinando as leis de Deus que, repetimos, podem ser divididas em duas partes, as leis da matéria e as leis morais. Então nós fazemos parte desse grande conjunto no universo. Pois é, Martim, caberia aí uma investigação para se conhecer o porquê, sendo expressões da mesma lei, a ciência tanto das leis morais, dessas leis de Deus, ao longo dos tempos. Pois é, Paulo. Foi o progresso intelectual verificado nos últimos tempos, não acompanhado do correspondente ao progresso moral. Evoluímos muito intelectualmente e deixamos o progresso, a evolução moral para trás. O fator determinante e promotor do distanciamento entre a ciência e a religião, essa evolução intelectual, né, Dinho? Então é um fato que não deveria se dar, uma vez que ambas são igualmente, como já comentamos, expressões da lei natural a que todos nós estamos submetidos. Deveriam andar juntas, né? A evolução deveria ser, como diz o gaúcho aqui, parelha, não é isso? Mas a lei, digamos assim, a lei da matéria imperou sobre as leis morais, né? Pois é, Martinha, agora sim para você, porque eu fiz a pergunta para você, mas a Regina correu na frente. Martinha, então chegará o dia em que a ciência e a religião se darão as mãos e caminharão unidas? Acontecerá esse dia, nesse dia chegará, melhor dizer. Sim. Quanto mais o homem desenvolve, Paula, as suas faculdades intelectuais e aprimora as suas percepções espirituais, tanto mais ele vai se inteirando de que o mundo físico, essa esfera de ação da ciência, então que a Regina falou,
E a ordem moral, então, que é o objeto especulativo da religião, guardam íntimas e profundas relações, concorrendo ambas para a harmonia universal. Até então elas não convergem, não se falam, né? Mas isso sim irá com certeza acontecer. É assim que podemos verificar, sobretudo nos últimos anos, se pararmos para pensar, que a importância de determinados valores, especialmente caros à ideia religiosa, como o afeto, a religiosidade, o amor e até mesmo a solidariedade, têm sido comprovadas por meio de pesquisas realizadas por vultos eminentes da ciência terrena. Então é algo que já se começa a pensar e se observar, como falamos lá no início, que pode ser entendido como uma melhora para o espírito. Uma comunhão, né, entre a ciência e a religião. Então a ciência já começa a entender que tem situações que podem concorrer para o bem do ser humano, independente, juntando, melhor dizendo, a ciência com a religião. Porque até então, se eu falar de afeto, religiosidade e amor, muitos de nós poderiam entender que estávamos falando de um religar, de uma religiosidade. Certo. E a ciência que vem a dizer que isso é possível. Ok. Pois é, os espíritos superiores nos ensinam que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para nos servir de guia e de modelo. Significa dizer que Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos apareceram aqui na Terra, o Espírito Divino o estava animando, né? O estava movendo para que ele trouxesse a boa nova. Não é isso, Regina? E quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele alertava-nos que ele é o caminho por ser ele a vida e a sustentação da nossa paz. A doutrina espírita, sendo a revivescência do cristianismo, chegou a nós como bênção de Deus. E que bênção, hein? Para entendermos a mensagem da luz pelas leis eternas, as leis naturais. O Espiritismo esclarece que a evolução ocorre nos dois planos da vida, no físico e no espiritual, e que todo o processo evolutivo teve início com a união do princípio inteligente ao princípio material. O que ocorre com a criação não é imutabilidade, é despertamento dos valores espirituais, não é mesmo, Martinho? Despertamento dos valores espirituais. Despertamento espiritual. Segurem esta frase, deixa esta frase na cabeça, que nós fazemos um rápido intervalo e já voltamos aqui com a Martinha para nos explicar sobre isso. Atende, enquanto é hoje, ao círculo de trabalho que te coube no imenso pomar da vida. E guarda a certeza de que do teu suor e do teu carinho na lavoura do eterno bem, nascerá em teu favor o celeiro de alegria e vitória, com que te enriquecerás no abençoado amanhã. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então vamos lá conversar sobre o Espiritismo. Martinha, despertamento espiritual, o que você pode nos dizer a respeito? Deus fez tudo perfeito se analisarmos a criação divina, que somos nós. O que chamamos então, né, meus amigos, de evolução ou progresso, se nós pensarmos assim profundamente, é sinônimo de despertamento espiritual.
Porque se falamos, o que é evolução? Tá, mas como é que eu faço para evoluir? Como é que eu faço para progredir, né, Regina? Se tudo é perfeito na ordem das coisas que o meu pai construiu e fez, e se ele é amor, e se ele harmoniza tudo, e ele é a fonte de toda a vida universal, e o pensamento espírita, que nós já sabemos, ele não diverge desse conceito, muito pelo contrário, ele nos afirma que moral é regra do bem proceder, e que se nós nos distanciamos dele, nós somos infelizes, e a distinção entre o bem e o mal é isso. Eu poderia dizer que é a descoberta desses valores, é esse despertamento. Então, essa evolução, esse progresso, ele se dará à medida que eu me descubro como ser espiritual e que eu quero buscar esse caminho novo, diferente para a minha vida. É porque está latente, nós temos essa centelha divina, só que ela está lá adormecidinha pelas nossas paixões terrenas, e a gente tem que ir despertando e ir nos melhorando paulatinamente. Esse despertar é muito de descoberta de quem eu sou de fato, para me libertar, como disse também a Joana, dos escombros, verdade, aos quais eu mesmo acabei colocando sobre a minha vida. A ideia é exatamente essa de escombros, né? A gente juntou tanto lixo, né, sobre esta centelha, essas virtudes divinas que trouxemos ao reencarnarmos, que passa bem essa ideia, né? Houve um desastre muito grande na nossa própria vida, com nossos próprios valores, e num momento a gente teve que reviver, né? Sair desses escombros. Então é desatulhar todo esse lixo e descobrir que ali embaixo estão as verdadeiras virtudes, os verdadeiros ensinamentos e caminhos, não é isso? Aí nós despertamos. Exato. Começamos. Pois é, amigos, é importante relembrarmos novamente a mensagem do nosso Divino Mestre Jesus, deixada há bastante tempo, pois que já nos trazia as verdades eternas. Jesus falava em conformidade com os tempos e os lugares, empregava com frequência na sua linguagem as alegorias e as parábolas. É essencial entendermos essa verdade, ou seja, que o mundo a compreenda corretamente. Necessário se faz que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, pois são poucos os que as compreendem e ainda menos aqueles que as praticam. Pois é, os espíritos superiores, já na terceira parte do Livro dos Espíritos, nos orientam e esclarecem com detalhes a sua missão com o advento do Espiritismo para os nossos corações. Diz lá, abre aspas, a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos de todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. E continua, Martinho. Eles dizem mais, né, Paulo? O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos os possam julgar e apreciar com a razão. Quando você diz, né, que deve ser claro e sem equívocos, eu lembro até de uma citação mesmo que dia desses, num estudo, você citou do Gandhi, quando alguém, num simpósio, perguntou, Sr. Gandhi, o que é preciso para que o cristianismo cubra toda a Índia? E a resposta do Gandhi foi... Que o cristianismo não tivesse equívocos, que ele fosse deturpado. Adulterado, né? Adulterado. Não fosse. E a segunda... É que todos o praticassem, todos o seguissem. Todos o seguissem, exatamente. Então, nós estamos, segundo dizem os espíritos, incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Isso. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Nem falsear, né, e nem deturpar os falsos profetas, não é isso? Devemos seguir o Evangelho exatamente como ele nos foi oferecido pelo Cristo. Exatamente. Qualquer coisa contrária, então, é interesse pessoal. Pois é, queridos amigos. Jesus
se impõe por sua superioridade moral e intelectual, pela simpatia e bondade para com todos, pela sua posição definida em relação ao bem, por não mandar fazer, mas por exemplificar como se deve fazer, como se faz, por todos os seus dons espirituais e principalmente por seu amor incondicional. A grandeza de Jesus não está no mito, está no homem que ele foi. E a moral é, portanto, valor universal inerente ao homem, independentemente do meio social no qual ele se encontra inserido. Por isso que quando Kardec perguntou para os espíritos, né, qual seria o nosso modelo e guia, eles apresentaram Jesus. Está explicado. Agora você veja, há 2000 anos atrás, um falso profeta, ao se dirigir aos seus fiéis com segundas intenções, falseando as palavras, ele atingia quantas pessoas, Martinha? 15, 20, 30, uma comunidade, 100, 200? Assim, Hoje, com a difusão da tecnologia a nível planetário, os interesses deixaram de ser meramente pessoais, eles são institucionais, eles são empresariais. Então, os valores agora são deturpados de forma muito mais genérica e abrangente. O que não é essencial pode ser assim colocado como sendo essencial, visando a interesses de grandes empresas. Então, o homem moderno está muito mais suscetível a esses falsos profetas, que hoje não são mais uma pessoa, são grandes empresas, grandes conglomerados, e todos visando, falseando a palavra ou falseando a realidade em nome do lucro, do dinheiro, dos interesses, né? Então, é por isso que hoje talvez seja mais difícil ainda trazer essa verdade pura, cristalina, né? As barreiras para que isso aconteça são muito mais poderosas. É por isso que lá atrás, quando nós havíamos falado de evolução ou progresso, que é o despertamento espiritual, existe uma confusão muitas vezes de evolução e progresso material, que é importante e necessário. Bem mas, lembrado, bem lembrado. Ponto nevrálgico aí. Nós temos que lembrar que tem que ter um despertamento espiritual junto com a evolução e o progresso. E aí, quando tu traz esse exemplo, você percebe como as asas estão realmente de um lado desequilibrada. Falávamos hoje à tarde no nosso estudo. Isso. Né, Regina e Paulo? E a partir, então, desse entendimento do Cristo que tu falas tão lindamente, esse Espírito perfeito, modelo e guia para todos nós, é possível, então, definir determinadas regras e prescrições que determinam o comportamento moral e as normas de conduta de todos nós, consideradas válidas. Então, para um grupo, para a comunidade social, para o indivíduo, primeiramente, principalmente. E esses subsídios todos que podem ser utilizados pelo ser humano, por esse indivíduo, independente, amigos, dos costumes, religião e tradições. O Cristo veio trazer, melhor dizendo, o amor. E o amor independe de qualquer situação financeira, costumes, religião, me permitam eu repetir, e tradições. Porque à medida que o espírito evolui, ele aprende a discernir o bem do mal. Nós falamos já, mas temos que repetir porque é bem importante. Condição que vai capacitar cada um de nós, então, a fazer esse desenvolver do senso moral. Que nós sabemos que é por aí o caminho, então, para o despertar. Sem dúvida. É por esse motivo que a moral é sempre interpretada como o bem, como tudo que promove a melhoria integral do homem, ajustando o homem à realidade da vida. No entanto, para ser efetivamente bom, o ser humano precisa vivenciar essa lei do amor a qual se referia agora há pouco, tal como é ensinado no Espiritismo. Isso quer dizer, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal
é infringir esta lei. Pois é, a filosofia ensina que a consciência moral se constitui de um conjunto de exigências e prescrições consideradas válidas para orientar qualquer tipo de escolha que nós fazemos. É a consciência moral que discerne o valor ou a importância dos nossos atos em última análise. Desenvolvimento da consciência moral. Martinha, segura que nós vamos fazer mais um rápido intervalo e você já vai nos explicar também esse novo ponto. Na escala dos acontecimentos morais que dizem respeito à saúde integral, merece destaque a contribuição terapêutica do perdão das ofensas. Joana de Ângeles. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, vamos continuar conversando. Martinha, ficou pairando no ar uma explicação a respeito deste desenvolvimento da consciência moral ao qual a Regina se referiu agora há pouco. A consciência moral, então, como a Regina acabou de falar para nós, tem esse conjunto de exigências. O termo exigências é porque para que eu possa despertar esta consciência nestes valores morais, eu preciso seguir algumas regras, como nós falávamos, seguir umas leis aí do nosso Pai. É preciso, então, analisar. Contudo, que o desenvolvimento da consciência moral, ela seja percebido durante o período da minha experiência reencarnatória no plano físico, ou nos estágios que o espírito passa no plano espiritual, que seja observado as escolhas que eu estou fazendo, essas conquistas graduais que eu quero para a minha vida, tanto maiores quanto mais esforços forem enviados para fazer o bem, porque assim, se eu tenho conquistas graduais, então, na minha vida, e esse meu esforço for um esforço grande, eu terei, então, na contrapartida, um resultado positivo, estarei me aproximando mais do bem, e aí a minha vontade está se evidenciando por tal prática. Por consequência, se aproximando do bem, está se afastando do mal, não é isso? Porque o bem é sempre o bem, né, Paulo? Está no Evangelho. E o mal é sempre o mal. Seja qual for a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. E como você diz, isso depende da vontade de cada um, não é isso? E naquele exemplo anterior teu, sobre a evolução material do homem no progresso, traz aqui essa mensagem também como uma referência de que a posição do homem, ela tem que ter um certo cuidado, porque a minha responsabilidade será maior ou menor de acordo com aquilo que eu considero esses valores, esse conjunto de exigências da vida, então, não da consciência moral, mas da vida, porque a vida também tem um conjunto de exigências. E se eu não compreender, a minha vontade pode estar direcionada somente para o lado material. E a minha responsabilidade, então, diante da criação e das leis do meu Pai, vão ser maiores. Pois é, nós temos que colocar alguns conceitos na mesa, né? A respeito das leis. Leis natural, lei da física, lei da moral. Vamos falar aqui, eu vou falar um pouquinho da lei natural. Que ela se refere tanto à lei física quanto à lei moral. A lei natural, que é a lei divina, a lei do Pai, não é isso? E ela regula todos os acontecimentos no universo. São leis eternas, imutáveis, não estão sujeitas ao tempo, nem às circunstâncias, nem às religiões, nem às civilizações, né? Embora tenham em si o elemento do progresso. Mas como é que o homem faria para reconhecer essa lei natural? Há dois elementos básicos.
a unidade e a universalidade. A lei matemática em que 2 mais 2 são 4 existe em todo lugar do universo, independe de tempo e de espaço. E temos também a outra lei, a lei física, não é, Martinha? A lei física, então, Paulo, há vários fenômenos aos quais a ciência deve buscar respostas. Porque tudo gira em torno de pressupostos que emanam da mente humana. A mente humana é curiosa. Analisar, pesquisar, buscar. Assim, ao longo do tempo, muitas ciências apareceram para dar respostas às mais diversas indagações. Devemos aqui também fazer uma referência que a ciência evoluiu bastante graças a esses cérebros pensantes, né? E aos fenômenos físicos surgiu a física. Aos astronômicos, a astronomia. Aos psicológicos, a psicologia. E assim por diante, tantos outros que nós conhecemos. A ciência dedica-se a conhecer os fenômenos universais e necessários para a nossa vida, usando sempre instrumentos cada vez mais sofisticados. Essa lei, contudo, é impotente para provar os fenômenos metafísicos, tais como a existência de Deus e a imortalidade da alma. Ela, quando tenta provar isso, ela acaba caindo no cientificismo. Ciência pura. Ciência pura, né? Que é reduzir tudo à comparação da ciência. E aí... A comprovação. A comprovação da ciência, é verdade, Paulo. E aí tendo então como salvação da humanidade. O problema é este, Usa isso para a salvação da humanidade. O problema é que a ciência só tem os seus instrumentos materiais, né? Para tentar buscar uma explicação para algo que não é material, é metafísico, não é isso? Está além do físico. A ciência poderia ser entendida também como um médico que, ao fazer uma cirurgia, abrir o cérebro de um paciente e ele não encontrando nada, ele afirma que o espírito não existe. Que ele não vai encontrar ali na matéria isso, né? Além das leis natural e física, Regina vai falar de algumas outras para nós? Sim, vou falar das leis morais. Paralelamente à lei física, cujas explicações cabem às ciências particulares, temos as leis morais, como estamos discorrendo já ao longo do programa. Estas pertencem à alma e concernem as noções do bem e do mal. Cabe ao Espiritismo desvendá-las. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, os espíritos respondem que ela está escrita na consciência do ser. E em seguida dizem que há necessidade de sermos lembrados, porque havíamos esquecido. Então, como entender que a lei está escrita em nossa consciência? De acordo com os princípios doutrinários codificados por Allan Kardec, fomos criados simples e ignorantes, mas sempre sujeitos ao progresso. E nós temos aí, então, né, Regina, essas leis divina ou natural, que tem no Evangelho também, e nós poderíamos citar uma a uma para ficar mais claro. Nós temos a adoração, a lei de adoração, a lei de liberdade, de progresso, a lei de sociedade, de trabalho, destruição, conservação. Temos também a de igualdade, reprodução e justiça, amor e caridade. 10 leis muito importantes, né? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a mesma lei de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida social, aquilo que nos seja essencial para bem vivermos entre os nossos irmãos, os nossos semelhantes. E dentro de todas, essa 10ª lei, justiça, amor e caridade, é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume também todas as outras. Agora, veja só, vamos fazer aqui uma síntese das 10 leis morais, né? A Martinha citou as 10. Vamos fazer aqui um jogral. Eu vou pegar primeiro aqui a Regina, farei a pergunta e ela vai me dar
a resposta. Tudo bem resumido, né? Mas que dá uma luz bastante interessante para quem está aqui nos ouvindo. Regina, lei da adoração. Mostra o sentimento inato que todos os viventes possuem da divindade. A lei do trabalho. É uma necessidade. A necessidade é a consciência que nos falta algo, né? Pois é bem interessante, a necessidade, né? Consciência de que nos falta algo. Que mais, Regina? Não se deve confundir o trabalho com o emprego. Alguns trabalham e não têm emprego. Outros têm emprego e não trabalham. Sempre pensei isso. É verdade. Lei de reprodução. É relativo à reencarnação. Mostra a necessidade da purificação do espírito. Tudo bem. Lei de conservação. Depois da vida, todos sentimos intuitivamente a necessidade de progresso e de aperfeiçoamento. Lei da destruição. A destruição é necessária para que novos corpos apareçam, mais inteligentes e mais argutos. É a renovação e a melhoria de todos os seres vivos. Inclusive, esses novos corpos mais inteligentes e argutos podem ser nós mesmos, na próxima encarnação, não é isso? Queremos? Isso. Descansa um pouco então, Regina. Vou pegar a Martinha aqui. Martinha, vamos falar aí da lei de sociedade. Paulo, essa lei de sociedade, todos os indivíduos têm responsabilidade para com os outros seres humanos. Os mais fortes devem ajudar os mais fracos. Os mais inteligentes, ajudar os menos. Os mais bem vestidos, os mal vestidos, os mais bem alimentados, os mais mal alimentados, os mais ricos aos mais pobres. Aos mais cabe ajudar os menos, não é isso? Lei de progresso. Aqui nós temos uma inflexibilidade. Quer dizer, estejamos encarnados ou desencarnados, todos estaremos sujeitos à lei de progresso. Lei de progresso, verdade. E mais dia, menos dia. Sujeitos à lei de progresso. E essa lei impõe que trabalhemos muito. Trabalhamos muito. Lei de igualdade. Embora todos os espíritos tenham partido de um mesmo ponto, como o Evangelho nos diz, uns progrediram mais do que os outros. A desigualdade refere-se apenas ao mérito. Então, tem que trabalhar para essa construção acontecer e aí eu receber, então, os benefícios e colher a semeadura que eu fiz. Lei de liberdade. Quanto maior for a obediência à lei de Deus, maior a liberdade dos seres humanos. Muito bem. Só voltando um pouquinho aí à lei de igualdade, né? Que a desigualdade refere-se apenas ao mérito. Dentro da nossa sociedade, aquela palavrinha bastante batida, né? A meritocracia. Quem se esforça mais ocupa o melhor lugar. Não é isso? É isso aí. Lei de justiça, amor e caridade. É a mais importante. É. Porque resume as leis anteriores. Pois é. Então, dito tudo isso daí, vamos dar mais uma repassada na lei natural, Martinha. Mas, antes de repassar a lei natural, mais um intervalinho e já voltamos. Ok, Paulo. Até depois. Amemo-nos uns aos outros, instruamo-nos e auxiliemo-nos reciprocamente. Confraternizemo-nos para enriquecer a vida. Revelação divina, sem renovação humana, é luz sem espaço, como o espiritismo humano, sem espiritualidade divina, é espaço sem luz. Afeiçoemo-nos ao Cristo, sentindo-lhe as lições e vivendo-as, convictos de que não haverá melhor mundo sem homens melhores. Emmanuel. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Conversando sobre o Espiritismo. E vamos nós conversando mais um pouquinho, Martinha, lei divina, lei natural. Vamos a ela. Então, Paulo,
amigos ouvintes e a Regina. De início, de modo generalizado, é apresentada a lei divina ou natural, como um código de ética espiritual. Muito bem. E ele, então, esse código é dividido em 10 partes, correspondente ainda, né, Paulo? Que não literalmente a tábua da lei, 10 mandamentos, concebida por Moisés lá na antiguidade. Um pouquinho mais aperfeiçoada, né? Um pouquinho mais aperfeiçoada. Mas o cerne não muda. Não muda, isso aí. Tudo tem que evoluir, né, Paulo? Exato. Tem que transformar uma das leis, né? Lei da evolução. A lei divina ela é imutável, mas ela chegou para nós de uma forma, Sim. de uma tábua. Sim. O que mudou foi a forma. Isso é. O que mudou foi a forma para que no decorrer dos tempos fosse sendo melhor compreendido. Mas o seu cerne vai permanecer sempre imutável. O esclarecimento que hoje nós temos e o discernimento para tal entendimento é diferente. Então, se ampliou a conversa, mas o assunto, o cerne, será o mesmo como tu falaste. E assim sendo, assumimos maior responsabilidade conosco mesmo e com os nossos próximos. Isso. Temos que ser leais e fiéis, né? Tudo que está no Evangelho. Ao final do referido capítulo, então, do Livro dos Espíritos, o Kardec apresenta o ápice da pirâmide evolutiva espiritual, a perfeição moral. Perfeição moral. Que então é o topo. De início tem-se um gigantesco desafio aqui, meus amigos, o de definir que perfeição moral seria possível e variável ao espírito. Olha só, viável ao espírito. Considerando que, caso seja verdadeira a afirmação atribuída a Jesus e registrada lá no Evangelho de Mateus, seria possível, então, a criatura alcançar a perfeição? Igualar-se ao Criador? Igualar-se ao Criador? Agora a Regina vai ter que responder para nós. É uma pergunta bem capciosa. Essa perfeição moral é a cereja do bolo, né? A perfeição moral é a regra de boa conduta, pela qual se faz a distinção do bem e do mal, através da observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então ele tende para Deus. É no contato com os outros, no relacionamento em sociedade, que temos condições de colocar em prática o conteúdo moral da lei divina, através do esforço despendido em prol do bem, que a todos fortifica e aperfeiçoa. E Martinha, não nos igualaremos a Deus, pois Ele é único, e então, se nós chegássemos e fôssemos iguais a Deus, se conseguíssemos essa perfeição a ponto de chegarmos, né, a Deus, Ele não seria Deus. Mas nós podemos alcançar esta perfeição moral ainda aqui na Terra. E à medida que evoluirmos, estaremos compreendendo cada vez mais o que é de fato essa perfeição, tão aclamada pelos espíritos superiores e pelo nosso divino Mestre Jesus. E Regina, muito bonita a tua resposta. O Evangelho ele contém todos os recursos, então, de que o espírito necessita para progredir. E o Espiritismo, ele vem auxiliando o homem a bem compreendê-lo. É instrumento único de libertação. Vai levantando a pontinha do véu, dia a dia, para essa compreensão do que é essa evolução moral e o que nós podemos alcançar e sabemos que aqui mesmo, nessa terra maravilhosa, nós podemos encontrar esse equilíbrio para essa tal perfeição que vai nos levar a quê? A felicidade relativa também, a paz de espírito, a paz do Cristo que ele disse que deixaria para nós o amor que nós todos queremos como humanidade, tudo isso. E a ciência de viver é acessível a todo espírito de boa vontade. Trabalhar por adquiri-la, além de dever,
Porque a perfeição moral, ela exige o dever também de cada um. É necessidade a ser atendida pelo esforço, novamente, De cada um, né, de cada Martinha? um. E Deus é amor. Temos que trabalhar e trabalhar. É trabalhar. Porque se Deus é amor, né, Regina, mas também é justiça. Sim. E o trabalho é o que vai dar o mérito, que nós falamos Isso, a logo atrás. Meritocracia, isso mesmo. É. Se nós pensarmos que a justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha, então, sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseja a fim de retificar-se. A bondade divina desse Pai que é amor e justiça, ele sempre vai trazer uma oportunidade nova para o crescimento e para o refazimento de cada um de nós. Muitas vezes, claro, nós ignoramos esses privilégios porque nós queremos impor a nossa vontade ao nosso Pai. Mas a persistência do amor divino sempre vai estar conosco. Em algum momento, então, nós vamos compreender. Nós vamos acordar, trabalhar e nos modelar. Né? E Kardec nos esclarece em sua obra O Livro dos Espíritos: todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência, né? Tu já citou antes. E as outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. As leis morais contêm as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. Pois bem, já esmiuçamos bastante o tema. A mim parece estar sendo bem claro, bem compreendido, e nós penso que agora poderíamos partir para nossas considerações finais. E aí eu entrego a palavra para a Martinha. Sim, Paulo. Vamos então para as considerações. Nós devemos observar, né, amigos, então, a importância de aprendermos a ver e ouvir. As inúmeras dádivas divinas que estão sempre margeando o nosso caminho e que muitas vezes não sabemos aproveitar. Então, que a mensagem da noite sobre as leis do nosso Pai possam despertar em nós esse olhar mais atento para a nossa volta. Porque muitas vezes a razão dessa cegueira e dessa surdez espiritual de que padecemos, podemos atribuir à rebeldia humana, da vaidade que ainda carregamos, do egoísmo e de querermos antepor as vontades imperfeitas, que são nossas, materiais, sensuais, as físicas e também as emocionais, aos desígnios do nosso Pai. Então, no momento em que nós não nos reconhecemos filhos desse ser iluminado, superior e divino, e queremos ainda assim como filhos rebeldes, filhos que exigem que seja do seu jeito as coisas, nós vamos então padecer dessa cegueira e dessa surdez. E não vamos conseguir compreender que o caminho está repleto de flores, de perfumes, de oportunidades. Acima de tudo, Deus nos ama. Isso é muito importante nós lembrarmos em qualquer momento que estejamos vivendo hoje na nossa vida. Esse amor do nosso Pai, ele é tão grandioso e que nos destinou então à perfeição. Após todas as lutas e todos os acontecimentos que nos levam à aprendizagem. E se nós nos encontramos, né, amigos, fracos, nós devemos confiar. Porque Deus é que vai nos fortalecer nessa caminhada. Se pensamos assim, estou cansada, nós também devemos confiar nesse Pai que criou todas essas leis, criou esse planeta lindo para nós. Porque nós temos que lembrar que Ele sempre vai restaurar as nossas forças.
E se eu estou me sentindo só, abandonado, solitário, sozinho, eu também tenho que confiar. Porque aí ele vai fazer com que eu compreenda que essa solidão que eu posso estar vivendo hoje, ela é uma ilusão dos meus sentimentos. Ou, muitas vezes, uma necessidade para eu me descobrir nesse caminho onde eu estou com problema de audição e de visão. Né? Então, confiar sempre, confiar nas leis do nosso Pai, confiar no nosso Pai. Porque, em verdade, né, meus amigos, Ele está sempre junto de nós e nos ama, e Ele quer sempre o melhor para nós e nos proporciona diversos canais para podermos, então, nos tornarmos mais vigorosos na caminhada. E dentre esses, o pensamento. Todos necessitamos de felicidade e paz. Mas felicidade e paz solicitam amor e renovação. Tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção de sol. Fiquemos então, meus amigos, buscando essa vivência de uma consciência que resplandece e que alcança esse aconchego divino na nossa vida, onde nós vamos então encontrar essa paz íntima para sermos melhores e mais felizes. Muito obrigada. Muito bom. Vou dar aqui então minha contribuição informando que na doutrina espírita, em que encontramos o Cristo revivido, né, ou o cristianismo redivivo, o que nos importa é essa questão mesmo aí que você está falando, o caminho, viu, Martinha? Qual o caminho seguir? Retornando então à simplicidade com que os ensinamentos do Cristo fluíam do coração, temos na orientação espírita cristã uma estrada mais curta, quando ganhamos tempo, né, no conhecimento de nós mesmos, diante do caminho da evolução. O Mestre Jesus veio trazer a boa nova, veio implantar o reino de Deus em nossos corações. Boa nova, boa notícia, veio trazer boas mensagens. E essas leis morais do nosso Pai são parte desta boa nova que já foi plantada em nossa alma há muito tempo, há muito tempo. O bem está na consciência de todos nós, de todos os homens. É o que a Regina citou há pouco ali, a centelha divina, isso, né? Trazemos ela em cada reencarnação. Resta agora que nós comecemos a compreendê-las, interpretando-as e vivendo-as uma a uma em nossa caminhada de evolução, tanto neste plano físico quanto no espiritual. Não é isso, Regina? Muito boas falas dos dois, muito lindas. Bom, então vamos lá. Tanto as leis físicas como as leis morais possuem o princípio da universalidade. A reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei de evolução, através do amor, são divinas, imutáveis e atingem a todos. Quem procura descobrir e seguir as leis torna-se um verdadeiro sábio. Quem não entende a necessidade de amar a Deus e ao próximo, vive em atribulações, até compreender que fomos criados pelo amor e para amar. Quem não percebeu o valor do perdão, sofre as consequências do ódio e acentua as suas dificuldades. Quem acredita que pode burlar as leis divinas, como burla as leis dos homens, está fadado a ter que recomeçar inúmeras vezes, muitas mesmo, até compreender que Deus é a sabedoria absoluta. Quem exercita o bem, auxilia os sofredores, pratica o perdão, enfim, quem ama, sente-se amado e gratificado com o amor que distribui. Compreende que a lei do amor é universal, sendo o único meio de atingirmos a felicidade que tanto almejamos. Muito bom. Alguma coisa a completar, Martinha? Paulo, obrigada. Tá Eu bem? achei que a Gina também fechou lindamente. Pois é. E como ela diz aqui, né, que estamos fadados a ter que recomeçar inúmeras vezes até compreender que Deus é sabedoria, nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos com nossas palavras de luz
onde a Regina faz aqui uma explanação do tema perante a reencarnação. Vamos lá. Pratiquemos essa divina caridade, a caridade de nos renovarmos para o infinito bem, a fim de que outros se inspirem na jornada cristã sobre a contemplação do nosso esforço. Emmanuel. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Perante a reencarnação. Não perderás tempo reclamando contra a vida. Na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno, envergando temporária forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho francamente deteriorável e passageiro. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com quem te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda da elevação. Estuda o quadro que te moldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda à melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstruí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar à frente, não para acomodar-se à retaguarda. Convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem cada vez mais. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos, replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento, levantar aqueles que impelimos à queda, amar os que aborrecemos, acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar à vida, na pessoa dos outros, tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Emmanuel. Os teus cooperadores e aprenderás a conduzi-los com paciência e bondade, reconhecendo que, qual ocorre contigo mesmo, somente na forja do trabalho e do tempo revelará cada um deles o tamanho do seu ideal e a sua força de ação. Emmanuel. Pois é, antes de nós entrarmos no bloco das despedidas, temos um tempinho, vamos rodar uma música do grupo AME, chamado Vinha de Luz, que eu sei que vocês duas gostam bastante. E voltamos então para nossas despedidas. Vamos ao grupo AME.
Pois bem, nós estamos agora no bloco aqui das nossas despedidas, mas temos o Evangelho agora às 21 horas e temos ainda 23 minutos até o Evangelho. Regina gostaria de fazer alguma leitura de improviso, alguma leitura assim de última hora? Sim, vamos ler Emmanuel. Vamos lá então, ouvir o Emmanuel. Lei do auxílio. Anotemos o impositivo do auxílio nas múltiplas faixas de ação da natureza. Árvores não produzem sem base no solo. Fontes não correm sem leito. Edifícios não se erguem sem os materiais que lhes ajustem ao plano de construção. Doentes não se curam sem o socorro que se lhes faça imprescindível. Os amigos espirituais, em verdade, poderão realizar muito em resposta às petições e necessidades dos companheiros encarnados. Todavia, muito pouco ou talvez nada lograrão efetuar sem recolherem para esse fim algum auxílio deles mesmos. Dar-lhes-ão a paz. Entretanto, solicitam concurso na sustentação da harmonia. Ajudá-los-ão a solucionar os problemas que lhes cruciem a mente. Contudo, rogam-lhes paciência e compreensão, bondade e tolerância, de maneira a não complicá-los. Inspirá-los-ão na cura das moléstias que lhes aborreçam o corpo físico. No entanto, aguardam-lhes a observância dos tratamentos e regimes, abstenções e medicações que se mostram aconselháveis. Ampará-los-ão na melhoria da existência, até mesmo na aquisição e extensão de recursos materiais. Todavia, pedem-lhes serviços e diligências, com senso de economia e dedicação ao trabalho. Auxílio se levanta invariavelmente nos alicerces da cooperação, segundo os princípios da troca. Por essa razão, advertiu-nos Jesus: dai e dar-se-vos-á. Sirvamos ao próximo quanto nos seja possível, e alguém nos servirá. Abençoemos e seremos abençoados. Colaboremos na manutenção da tranquilidade, e a tranquilidade morará conosco. Valorizemos os outros e os outros nos valorizarão. Quem recebe deve dar, e quem dá deve receber. Nos fundamentos divinos que presidem o relacionamento humano em matéria de auxílio, essa é a lei. Isso está no Reformador de fevereiro de 1976.
Pois bem, então vamos dando sequência enquanto aguardamos aí a chegada do Evangelho no Lar às 21 horas. Vou ficando por aqui, agradecendo a audiência de todos que estiveram conosco e renovando nossos votos de que na próxima quinta estejamos novamente aqui juntos, reunidos, ouvindo a boa palavra, os bons ensinamentos, as boas orientações do nosso Pai, de Jesus e daquilo que consta na nossa doutrina espírita. Uma boa noite aos amigos, uma boa noite ao Paulo, a Regina, a todos os nossos ouvintes, que tenham uma excelente noite e que nos encontremos novamente na semana que vem. Um abraço a todos. Também faço as minhas despedidas agradecendo a companhia de todos, agradecendo a espiritualidade amiga que está sempre presente conosco e convidando os amigos para o Evangelho no Lar online, daqui a pouquinho às 21 horas. Já tragam para perto aí a sua garrafa de água e vamos fazer juntos esse Evangelho daqui a pouquinho. Um grande abraço a todos e uma excelente semana. Prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, nosso Pai de amor e bondade, que oferece tantas leis para o nosso crescimento, para o nosso enriquecimento espiritual. Nós sabemos que Tu és fonte de sabedoria e de amor para todas as criaturas. Mas também sabemos que diante das dificuldades que enfrentamos na luta cotidiana, queremos muitas vezes satisfazer a nossa vontade e não a vontade do nosso Pai. A necessidade do progresso se faz com certa urgência. Por isso aqui estamos rogando que Tu nos auxilie mais uma vez, com a Tua misericórdia divina, que sabemos que é presente, mas às vezes, alguns de nós se sentem decaídos, enfraquecidos, abandonados diante do caminho. E aqui estamos rogando para que este amparo chegue a todos esses corações e lares e que seja reforçado a intimidade do coração, da alma deste irmão, para que ele perceba que a luz do Pai, que a luz do Mestre Jesus o acompanha, transformando esse caminho em grandes oportunidades, em diversos sinais, onde a luta, a verdade e o amor divino estão fazendo parte. Basta que nós possamos compreender e enxergar. Agradecemos ao nosso Pai, o pão da vida que alimenta o espírito, a água que sacia a sede também do espírito, para que nós possamos então renovar e recomeçar a cada instante na nossa jornada. Agradecemos a Deus e a Jesus mais uma vez e a todos os nossos amigos do plano espiritual, pela vida e pelas oportunidades entre os dois mundos. Que assim seja.